Bom dia, meus queridos alunos do nono A e nono B da Escola Gertúlio Prata Lima, os alunos pré-adolescentes e adolescentes. Essa nossa aula aqui é uma aula já nos tempos modernos, para mim, né? Lógico, para vocês ainda continua como história, que essa daqui eu vivenciei. Nós vamos falar sobre a Guerra Fria e seus desdobramentos. Está aqui, gente, ó. Está no livro didático. Eu vou enviar para vocês depois em PDF essas páginas aqui tudinho, para quem não tem um livro, saber me acompanhar bem direitinho, ok? Nós vamos saber o que é Guerra Fria. A Guerra Fria, ela bipolarizou entre quem? Estados Unidos, União Soviética. É o bloco. Que bloco? Bloco do Pacto de Varsóvia, que é da União Soviética, e o bloco da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que vem da Europa ali, junto com os Estados Unidos, né? Então essa bipolarização desses dois países, ela deu no final da Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra, quer dizer, eles começaram o conflito aí, porque coitado de quem perde a guerra, que só quem escreve é quem ganha. E quem ganhou foram eles dois, porque eles foram para os amigos, contra o eixo, que era contra a Alemanha, Japão, Itália. E os amigos eram feitos lá por quem? Pelos restantes lá da Europa, junto com os Estados Unidos, que entrou na guerra depois, todo mundo sabe como foi que ele entrou, depois do ataque de Pearl Harbor aos americanos que estavam aonde? No Havaí. Mas eles iam para a guerra e iam, qualquer momento, eles estavam lá esperando qualquer hora entrar. Mas como eles acharam que ali foi um ataque covarde, aí eles covardemente também fizeram a maior desgraça do mundo, jogaram 2 bombas, aonde, professor? Lá no Japão, Hiroshima, Nagasaki, jogou 2 bombas atômicas que virou como cogumelo, que tem até uma música do nosso grandioso Vinícius de Moraes chamado Rosa de Hiroshima, vocês precisam ouvir, é sobre exatamente a bomba atômica. Aí vamos voltar aqui para a Guerra Fria. A Guerra Fria, por que fria? Porque ninguém tinha coragem de atacar um ao outro. Nem os Estados Unidos tinham coragem de atacar a União Soviética, o bloco, e nem a União Soviética tinha coragem de atacar os Estados Unidos. E nessa Guerra Fria, alguns países se tornaram divididos, como a própria Alemanha. A Alemanha, ela foi dividida ao meio, um pertencendo a um lado à União Soviética e o outro aos Estados Unidos. Nessa bipolarização também teve a divisão de quê, professor? Da Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Uma pertencendo aos Estados Unidos e a outra à União Soviética. E outro, professor, porque a Polônia ficou logo com a União Soviética, já no finalzinho da Segunda Guerra. Já tinham invadido, tinham montado seu escritório lá. Agora, o problema da Alemanha ficou nos anais da história, porque eles dividiram com esse muro, chamaram Muro de Berlim. Foi construído depois do final da guerra, né? Criaram esse muro, do outro lado era soviético e do outro lado alemão, era Estados Unidos, ocidental. Então, esse lado que ficou de um lado dos Estados Unidos e do outro para a União Soviética, ninguém podia fugir, quem era do lado da União Soviética. Ficaram lá socialistas, sofreram, porque o capitalismo ele dá mais desenvoltura, dá mais condições de trabalho. A Guerra Fria veio acabar em 1889. 89 foi a queda do Muro de Berlim. Acabou-se a Guerra Fria. Não, acabou não. Continua. A Guerra Fria continua. Agora só que com outro nome, em vez de União Soviética, né? Em vez de chama-se China. É outro motivo, depois nós vamos entrar lá. E nessa queda de braço aí, essa Guerra Fria,
ela bipolarizou e influenciou em muitas coisas. Aqui na América do Sul, Estados Unidos financiou o quê? Ditaduras. Aonde, professor? No Brasil, em 64, na Argentina e no Chile, em 71, na Argentina e 73 no Chile, né? Também derrubaram os governos democraticamente eleitos e formaram uma ditadura. E essa bipolarização, que ainda hoje está aqui na nossa política, que ainda fica, ele é comunista, ele é socialista, ele é não sei o quê, ainda hoje está enraizada com essa bipolarização da Guerra Fria, para você ver o que é que a Guerra Fria fez, né? Esse conflito que nós estamos tratando aqui, e também essa questão da Guerra Fria, ela deu ênfase também à independência de país colonizado na África, né? País colonizado na década de 70, década de 70, 60, 70, até 80, ainda tinha país ainda que eram colônias inglesas, né? No finalzinho da guerra, um dos países maiores populacionais do mundo, chamado Índia, ele era totalmente colonizado pelos ingleses. Também nós vamos entrando em outro detalhe, nós vamos chegando aqui. E nessa criação da Guerra Fria, teve a criação de quê? Um Estado, chamado quê? Estado de Israel. Nessa época, o território palestino, ele era colonizado pelos ingleses. E ele começou a fugida dos judeus, né, na Segunda Guerra, todo mundo sabe o que aconteceu, por causa do Holocausto. Na fugida dos judeus, fugindo lá das garras dos Hitler lá na Alemanha, na Europa toda, eles começaram a fugir para Israel. De lá estava com quase 70% da população. E nessa questão, vieram lá e vieram cá e começaram a conquistar território. E em 1961 criaram o Estado de Israel. E nessa criação do Estado começou o conflito lá no Oriente Médio, entre palestinos, que são descendentes de árabes islâmicos, e judeus, que são da religião judaica. Como eu já expliquei para vocês, a religião judaica gerou as duas outras religiões. Quem é o professor? O islamismo e o cristianismo. São duas correntes fundadas que vêm do judaísmo, ok? E nesse conflito lá, teve bastante confusões lá dentro do Estado da Palestina, lá dentro da Palestina, que hoje tem o Estado de Israel. O Brasil foi um dos primeiros a reconhecer o Estado de Israel, né? E nesse bipolarização, que também tem lá, tem uma das coisas que ela é até hilariante, pela intifada. Se vocês souberem o que é intifada, vocês vão morrer de rir. Intifada é guerra de pedras. Os palestinos sem poder de bala, sem poder de conflito financeiramente, começaram a guerrear com os judeus de pedras. Já pensou? Os judeus, o Israel, o judaísmo, todo completo de metralhadora, de tanque, de bombardeio de aviões, e os outros de pedra. Ô, guerra covarde essa. Mas teve esse conflito chamado de intifada. E ela começou em 67, né? E teve depois a paz formada por eles. E essa Guerra Fria, vocês, meus novos alunos, nós vamos trabalhar, certo? Umas questõezinhas que tem aqui no livro, viu? Não esqueçam de ler os acordos de paz após a Segunda Guerra Mundial, na página 148, certo? Aí na página 149, a disputa por áreas de influência. Pronto, ali teve o plano Marshall, que é o plano de economia, e depois a União Soviética lançou outro plano, que é o plano Mútua, que é o Comecon, né? Que é o Conselho de Assistência à Economia a outros países. Como foi que deu aqui na América do Sul? Não teve nenhum país que se confraternizasse com a União Soviética, não. Mas teve na América Central. Quem, professor? Cuba. Os Estados Unidos ficou louco. Por quê? Porque a União Soviética instalou seu arsenal de guerra vizinho aos Estados Unidos. E os Estados Unidos ficou com medo.
Então era uma guerra de ideologia, de guerra de eu faço isso, tu faz aquilo, eu compro isso, tu compra aquilo. Se um comprasse um picolé, o outro comprava dois, que era para dizer que todo mundo tinha poder. Mas não esqueça a disputa por áreas de influência. Aí daqui, depois da página, né, sobre o Pacto de Varsóvia e sobre, né, a corrida armamentista, aí vocês vão entender bem direitinho lendo O Mundo se Arma. É uma das partes importantes na página 150. Aí vocês vêm para cá na página 153. O que é a página 153, pessoal? Os conflitos armados da Guerra Fria. Aí pronto. Teve aqueles conflitos que eu falei já sobre a Coreia, que morreu 3 milhões e meio de pessoas. Coitadinho, não tinha nada a ver os civis. Aí os caras fazem uma guerra e matam eles sem ter. E os caras só disputando poder. É complicado uma guerra, né? E aí pronto, nessa guerra aí, vem, nós vamos aqui para a página 162, 162, a criação do Estado de Israel e a questão palestina, que eu já falei, mas eu gosto muito que vocês leiam, apesar de eu ter falado, né, da questão da Palestina, a Organização para a Libertação da Palestina, que é a OLP, que foi criada por quem? Yasser Arafat, ficou no poder até a sua morte, e ele era o grande líder, não era presidente, era o líder dos palestinos. Então tudo isso vocês vão trabalhar e vão me responder as questões, né, da páginas, não esqueçam, olha aí que eu vou passando aí, ó, e vou mandar o livro no PDF para vocês. Ah, eu não tenho um livro, mas vai ter. Na página 152, que é 1, 2, 3, da página 157, 6, 7, 8, 9, né? E da página 159, 10 e 11. Estou enviando o livro em PDF para vocês, para depois dizer, não, tem um livro, eu quero saber como é que é as questões. Em vez de eu copiar, não precisa copiar as perguntas, me mandem só as respostas. E não esqueça de mandar os cabeçalhos completos, nome, ano e turma, ok, gente? E no livrozinho de PDF que eu vou mandar para vocês, é só exatamente o capítulo que eu botei hoje, capítulo 8, que nós estudamos, ok? Começando com o capítulo 9. Um bom dia para vocês, felicidades e um abraço virtual. Até a próxima aula.